Olá pessoal, vamos falar agora das fontes de energias do Brasil. Antes de mais nada, você precisa entender que o Brasil ele é um imenso destaque internacional quando a gente fala em energia, tanto na renovável quanto na não renovável. Só para a gente lembrar rapidamente esse conceito, a gente entende renovável aquele bem que pode ser rapidamente reposto na natureza. E não renovável, principalmente aqueles combustíveis fósseis, aquele que o seu esgotamento pode significar a não utilização mais desse bem. O que acontece? O Brasil ele se destaca por quê? Porque enquanto aproximadamente 45,3% da nossa energia é de origem renovável, e isso é um dado muito relevante se você comparar com o mundo, só para você ter ideia, a média entre os países ricos é que 13% da sua matriz energética vem de energias renováveis. Se você considerar os países semi-periféricos ou aqueles países emergentes, que são aqueles que estão tendo um crescimento industrial muito grande, que estão tendo um desenvolvimento muito acelerado, esses países têm, em média, 6% da sua matriz energética originárias em materiais renováveis. Isso mostra qual é o tamanho da força do Brasil, um país que tem 45,3% da sua matriz energética oriunda de material renovável. Aí você fala assim, a que devemos isso? Devemos isso à riqueza natural do Brasil. O Brasil é um país incrivelmente rico. Naturalmente, nós temos o relevo mais privilegiado para o tipo de energia que a gente usa. E qual é o tipo de energia que a gente usa? Só para você ter uma ideia, quando se pensa em eletricidade, 75% da nossa eletricidade vem de hidroelétricas. Por que eu estou falando isso para você? Pare e pensa um país da magnitude do Brasil, com a quinta maior população do mundo, um território imenso, um dos BRICS, crescimento industrial, um país que tem um gasto energético imenso, já aparece entre os maiores gastos do mundo. E mesmo assim 75% vem do uso e da transformação do poder da água, que é uma energia limpa e renovável. Então o Brasil, indiscutivelmente, ele é um grande destaque energético mundial. Partindo para esse assunto da hidrelétrica do Brasil, de onde vem tanta força? A força do Brasil vem o seguinte, para se ter uma hidrelétrica, você precisa raciocinar. O que é preciso existir para que um país desenvolva hidrelétricas? Se o Brasil consegue desenvolver 75% da energia a partir de hidrelétricas, por que o mundo não passa a fazer isso? Por que o mundo não começa a usar uma energia limpa e renovável igual ao Brasil? Por que não servimos de exemplo? Por uma razão simples. Primeira coisa para se ter hidroeletricidade é justamente a hidro. É preciso que o país tenha muita água e é preciso que o país tenha muitas chuvas, além dos seus rios. O que acontece? O Brasil tem a maior parte do seu território, do seu imenso território, com climas úmidos e com chuvas praticamente o ano todo. Qual é a grande questão? Só isso basta? Não, um potencial hidrelétrico muito alto, ele também é de um relevo planáltico. Então, quando você olha a junção desses fatores, um relevo de planalto. Por que um relevo de planalto? Porque é justamente na queda d'água que conseguimos fazer a maior parte da nossa energia elétrica. Então, você precisa ter o planalto para ter a queda d'água. E o clima úmido justamente para repor essa água, para aumentar o volume. Nós conseguimos ter um potencial hidrelétrico imenso. E aí nós temos o nosso grande destaque, que é a usina Itaipu, a binacional, que fica em Foz do Iguaçu. O que acontece nessa usina? Só para você ter uma ideia, nós sabemos que hoje a China construiu uma hidrelétrica maior que Itaipu. Até então Itaipu era a maior hidrelétrica do mundo. Contudo, o nosso destaque ele não para no tamanho. Itaipu, ainda hoje, mesmo sendo menor que a nossa concorrente chinesa, ela é a hidrelétrica mais potente, com melhor aproveitamento, a que produz mais energia no mundo. Então, podemos nos orgulhar, temos a maior hidrelétrica em produção energética do mundo, que é justamente Itaipu Binacional. E esse assunto de hidrelétricas, ele aparece muito forte no Brasil, por quê? Porque todos já ouviram falar nos jornais o projeto da construção de Belo Monte, que é um projeto antigo, mas que aparentemente está caminhando aceleradamente. Por que você ouve essa discussão? Quando se faz uma hidrelétrica, se constrói uma barragem. A barragem tem outras funções, a barragem ela pode fazer irrigações, ela pode ajudar na pesca, ela pode ser de ponto turístico. Só que qual é a parte cruel da história? Uma barragem alaga uma área imensa. O projeto de Belo Monte seria feito no rio Xingu, e a área alagada aparentemente afetaria reservas indígenas, ao pedaço de algumas cidades, afastaria a população ribeirinha, fora o habitat de alguns animais que estaria totalmente prejudicado e inundado. Mas qual é o desafio que o Brasil se encontra hoje? Por um lado, a proteção ambiental, o respeito às populações que já existiam. Por outro, o Brasil cresce e é preciso que a nossa energia acompanhe nosso crescimento. Então esse é o impasse que nós temos hoje. De um lado, a preservação ambiental, do outro lado, a nossa necessidade de crescimento, a posição do Brasil, o momento econômico favorável, e o Brasil não quer deixar esse momento passar tendo déficit de energia. O investimento em hidrelétrica pode ajudar,
não só aumentando a oferta, como barateando o preço dessa energia elétrica, que ainda é muito alto no Brasil. Certo? Logo falaremos de outras fontes de energia.